Então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, de 2 Timóteo, capítulo 3. Nós estamos falando sobre as características do coração do homem nos finais dos tempos. Nós já citamos várias características e hoje nós destacamos a crueldade. A crueldade é algo que vem se propagando a cada dia no coração dos homens, principalmente nos tempos atuais. E Paulo ele profetizou isso e nós vamos estar falando sobre isso. Então vamos ao nosso estudo agora. Aí diz assim: genocídio é o crime em que um grupo tenta aniquilar outro. Esse ódio é direcionado contra nações, grupos religiosos ou étnicos. Lá em Isaías 1,17 diz assim: busquem, ou melhor, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão. Então veja, nós precisamos aprender a fazer o bem. Ninguém, quando nasce conhecendo, sabendo todas as coisas. Se é necessário se desenvolver o bem paulatinamente, dia após dia. Então, aqui nós temos um conselho que nos é dado no livro de Isaías, dizendo que aprendam a fazer o bem. Então, há uma necessidade de que nós venhamos a aprender a fazer o bem. E ele diz assim: busquem a justiça, ou seja, nós precisamos buscar aquilo que é justo, andar de forma reta e acabar com a opressão. Vamos continuar. Aí diz assim: com o cumprimento das profecias, tem se aumentado essa prática. A verdade é que não há limites para a crueldade. Veja que não tem limite para que se faça o mal, A crueldade, ela não tem limites. Quanto mais o tempo passa, a crueldade exerce a sua plena função de destruir. Então, o objetivo da crueldade é chegar no nível da destruição. Mas o que é crueldade? Aí diz assim, vamos ver segundo a ciência, segundo os estudiosos, qual é o conceito, que nos é dado sobre crueldade. Aí diz assim: segundo estudiosos, é a resposta emocional de indiferença ou mesmo prazer diante do sofrimento e dor dos outros. É considerada como um sinal de distúrbio psicológico, sendo observada tanto em crianças como em adultos, estando relacionada a desordens antissociais e de conduta. É comum muitas pessoas desenvolverem a crueldade desde a sua infância. Muitas vezes o comportamento antissocial pode vir desde o berço, através dos traumas e abusos sofridos. Então veja que a ciência, A ciência ela justifica a crueldade como algo, uma doença psicológica, que pode vir desde a infância, levando a pessoa a ter distúrbios, de modo a viver de forma até mesmo antissocial, ou seja, pessoas que não conseguem se relacionar bem com as outras, Aí diz assim: crianças com graves problemas de conduta que inclui agressão, roubo e crueldade, não reagem à dor alheia com empatia, já que em sua formação sofreram algum tipo de rejeição, egoísmo e desprezo. O uso de cigarros, drogas, álcool, violência doméstica, entre outras situações, tornam-nas rígidas, menos sensível à dor alheia e mais propensa à violência. Então veja que a ciência, ela justifica que desde a infância a criança ela já sofre, com a crueldade. Por quê? Pelos maus tratos, pela violência, pelo meio em que ela vive,
no ventre, muitas vezes quando os pais têm vícios, quando ela é abusada, quando ela é maltratada, ela é tratada de forma dura, rígida. Então isso vai fazendo desenvolver na pessoa ou na criança, né, já um esfriamento, já um sentimento, né, que faz com que a criança ela venha começar, né, a desenvolver a crueldade. Agora lembra que lá no início, né, nós lemos que o bem ele precisa ser aprendido. Então veja, né, que se a Bíblia orienta que o bem ele precisa ser aprendido, então quando nós nascemos, nós somos como um papel em branco, como um CD virgem, que precisa ser escrito, que precisa ser gravado. Ações e reações sofridas, né, pelo meio em que vivemos, muitas vezes fazem desenvolver a crueldade, faz desenvolver o ódio, a empatia, né, a pessoa faz desenvolver a pessoa ser indiferente, né, a empatia, a dor do outro. Então, é importante nós frisarmos que para nós termos, né, uma vida com o coração puro, é importante que nós venhamos, né, tipo assim, que nós venhamos a nos inclinar à prática do bem, das coisas que são, né, que são boas, virtuosas para a nossa vida. Aí fala assim, lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 22, diz assim, afastem-se de toda forma do mal, afastem-se de toda forma de mal, tá? Então, se nós precisamos desenvolver o bem, se nós precisamos aprender a fazer o bem, então nós temos que nos afastar daquilo que é mal. É impossível uma pessoa, uma criança que tenha nascido em um lar de violência, em um lar dividido, em um lar onde os pais são separados, onde a guerra todos os dias, um lar de vício, ela aprender o bem, porque ali ela só tem maus exemplos, ela só tem maus exemplos, e esses maus exemplos vão de uma certa forma influenciar, né, a vida dessa criança, que vai trazer, né, consigo esse aprendizado e vai descontar isso, né, no seu dia a dia, no meio em que ela está vivenciando. Aí diz assim, a verdade é que ainda que seja considerada patológica, por se desenvolver no cérebro, a crueldade, ela tem o seu lado sombrio. Ou seja, quando uma pessoa está doente, podemos afirmar que há no seu organismo um vírus ou uma bactéria agindo, dando forma à doença. Quando se é feita a medicação correta, ambos são eliminados, salvo se por detrás do vírus ou da bactéria houver um espírito os alimentando. Aí toma-se a medicação e nada irá funcionar. Então veja que quando uma pessoa ela está doente, muitas vezes ela tem ali um vírus e uma bactéria, né, reagindo no seu organismo e ocasionando aquela enfermidade. Mas quando a pessoa ela toma uma medicação, né, ou a medicação apropriada, aquele vírus ou bactéria, aquilo ali vai sendo combatido. Mas quando se existe um espírito maligno ali alimentando aquele vírus, aquela bactéria, mesmo que a pessoa ela venha ser medicada, ela tome o medicamento corretamente, no horário que foi marcado, aquele vírus ele não vai morrer. Ele vai continuar reagindo de forma negativa no organismo daquela pessoa, porque aquele espírito está ali alimentando, né, aquela doença, mantendo aquela pessoa dentro, né, daquela situação. Aí diz assim também ocorre com o ódio. Ele até pode ser tratado por recursos físicos, terapias, psicólogos e etc. Mas quando se trata de ataques espirituais, de espíritos que são plantados na mente,
para dominá-la, o resultado é visto através de um descontrole que termina em grandes tragédias. Tragédias movidas pelo ódio, têm destruído milhares de vidas e enlutado cada vez mais o Brasil e o mundo. As chacinas, né, como tantos outros agravantes, é aquilo que nós temos, né, percebido agora nos finais dos tempos. Veja que quando o ódio que a pessoa tem dentro de si, né, não é algo apenas uma doença, porque houve um trauma ou porque houve uma rigidez, uma dureza. Não, mas quando esse ódio ele é alimentado por forças ocultas, por espíritos imundos, né, a pessoa ela chega no ápice da crueldade. Então, ela comete, né, atitudes, ela comete determinadas situações que vai fazendo, né, vai trazer a grande destruição. Ou seja, a partir do momento que espíritos imundos agem, né, alimentando o pensamento da pessoa com ódio, com raiva, com rancor, e mantendo aquilo ali na mente dela para que ela venha maquinar o mal dia após dia, então a criança muitas vezes ela já cresce com aquela ideia de que quando ela ficar mais velha, ela vai se vingar, ela vai destruir, ela vai matar. E onde nós temos visto tudo que tem acontecido hoje, genocídio, homicídios, chacinas. Por quê? Porque aquela plantação lá atrás, né, que deveria ter sido ensinado para aquela criança, a prática do bem, de coisas virtuosas, não aconteceu. E o mal se aproveitou daquela plantação errada para inserir na mente daquela criança e fazê-la crescer com, né, um ódio fincado de uma tal forma que hoje ela só pensa em matar, em destruir, ela só pensa em acabar com tudo. Muitas vezes, nos tempos em que nós vivemos atualmente, é comum que os pais, eles se preocupem, eles se importem muito com os seus afazeres, a sua própria vida, o seu trabalho, a academia, seus projetos, e invista nisso. Só que o fato é que quando eles às vezes chegam em casa, aquele momento que eles deveriam se aproximar dos seus filhos para dar atenção, calor, para poder perguntar como foi o seu dia, o que você fez, né? Para ensinar, para poder fazer o momento com aquele filho e dar àquele filho aquilo que ele não pôde dar, né, em um outro período. Aquele momento que seria do filho, muitas vezes os pais eles não querem dar, porque eles trabalharam o dia todo, porque eles tiveram as suas atividades, então eles também querem à noite chegar em suas casas, tomar um banho, comer e dormir, ou assistir um filme, ou dizer assim, eu quero ter o meu momento. Então, o filho, para chamar a atenção dos pais, o que eles fazem? Eles começam a agir, criando situações, fazendo coisas que chamem a atenção daquele pai, ainda que essas coisas sejam coisas erradas. Mas eles querem, de alguma forma, arrancar aquela atenção dos pais. E muitas vezes, os pais, eles não chegam e perguntam ao filho, né, como ele está, o que ele fez, o que aconteceu na sua escola. Não. O pai e a mãe, às vezes, eles dão um jeito de colocar fardos, né, sobre os filhos, dizendo assim, olha, você fez o que eu mandei? Você fez isso, você fez aquilo, você não fez. Então eles já começam a acusar o filho com cobranças, dando tarefas, sendo que, na realidade, o que o pai e a mãe quer é afastar um pouco mais aquele filho, para ter ainda mais aquele último momento do dia somente para si.
Então eles dizem, você não fez isso, você não fez aquilo outro, vai fazer isso primeiro, mas na realidade o que eles querem é um pouco mais, né, da sua chamada privacidade. Privacidade essa que muitas vezes tem deixado a criança vulnerável, né, nas mãos dos outros, sendo criada pelos amigos na escola, pela televisão, pelos jogos de game, por tudo. E de forma que a criança ela vai aprendendo coisas erradas, né, e vai crescendo, se sentindo rejeitada. E o mal que não é bobo, né? Tem crianças que às vezes acabam sendo abusadas porque são criadas na mão de um, elas são criadas nas mãos de outros, então elas acabam sendo abusadas e isso tudo vai ficando imbuído dentro daquela criança. E o mal que não é bobo, ele vai aproveitar, ele é oportunista, ele vai aproveitar essa semeadura errada para poder atacar, né, a mente daquela criança com todo tipo de sentimento maléfico, principalmente com o ódio e com a crueldade. E muitas vezes até contra os seus próprios pais. É onde nós vemos a crueldade hoje de que filhos que matam seus pais, né? Pais matam seus filhos. Nós vemos hoje aí crueldades dentro de escolas, pessoas que do nada pegam aí uma arma e saem metralhando todo mundo dentro de uma escola. São chacinas em determinados lugares, comunidades. Nós vemos hoje pessoas que, por brincadeira, dizem ser brincadeira, mas que na realidade, né, muitas vezes elas até assassinam o outro no meio da rua, simplesmente pela cor, pela religião. E esse ódio, ele tem se proliferado a cada dia. Então, por mais que a ciência justifique o ódio, né, como uma indiferença, como um problema psicológico, como um distúrbio no cérebro, é o problema nos genes, nós sabemos que o mal ele é oportunista. Então, ele tem aproveitado as semeaduras erradas para poder colocar dentro da pessoa, fazer desenvolver, né, todo tipo de crueldade. Hoje nós entendemos, à luz das escrituras sagradas, o porquê que o mal, né, ele escravizou a nossa vida, como hoje tem escravizado a tantas e tantas vidas, né? E Paulo profetizou isso. Paulo ele afirmou, já que estamos nos finais dos tempos, que no final dos tempos essa prática, a crueldade, seria algo, né, que iria se potencializar muito mais. Então nós deixamos aqui para você essa mensagem, espero que ela possa te ajudar, abrindo a sua mente, para que você não venha dar brechas, né? Para que os espíritos malignos, eles venham ter como entrar na sua vida, no seu filho, no seu coração, para fazer desenvolver essa crueldade. Porque infelizmente, né, hoje nós vemos casamentos destruídos, famílias destruídas, e tudo por quê? Por causa do espírito do ódio, o espírito do desamor, pela semeadura, né, as plantações erradas. Que vocês possam compartilhar essa mensagem, se ela te ajudou, que você possa compartilhar, curtir com outras pessoas e que vocês possam continuar nos seguindo, se você ainda não nos segue, nas nossas redes sociais, no Facebook, como também no YouTube. Que Deus abençoe a todos vocês.